Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início a mais um Evangelho no Lar, momento que a gente tira na semana para estudar as palavras do Mestre Jesus Cristo, para estudar a espiritualidade como um todo. E gostaria de agradecer aos meus irmãos que estão aqui presentes, o Tom, o Pedro. Estamos juntos nessa já há algum tempo e com o intuito de estudar, de trazer realmente o conceito do Evangelho no Lar, que é um procedimento espírita, porém de uma forma um pouco mais universalista. Porém, como eu sempre gosto de explicar, o conceito do Evangelho no Lar é escolher um dia e horário na semana. Então nós escolhemos quarta-feira às 8 horas para estudar as palavras de Jesus ou fazer a leitura de qualquer outro livro. Então no Evangelho no Lar você escolhe um dia e horário na semana, para mais ou menos 20, 30, 40 minutos ali naquele horário e se dedica a algum estudo espiritual. Então nós iniciamos desde 2020 esses estudos. Graças a Deus, todas as quartas-feiras vem acontecendo nas nossas lives. Sejam todos muito bem-vindos. O intuito aqui e o estudo é sobre Jesus Cristo e espiritualidade. Hoje, particularmente, vou contar um pouco algumas histórias espirituais, fazer uma linha do tempo de algumas histórias espirituais e, ao final, ler o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ótima noite, Emily. Ótima noite, Gabriel. Salve, Lucas. Boa noite, Cat, Jaque. Sejam todos muito bem-vindos. E para início aqui do nosso Evangelho no Lar, eu gostaria de iniciar com algumas orações. Quem quiser se conectar, respirar pelo nariz, tranquilizar. Esse momento de Evangelho no Lar que a gente tira na semana justamente para relaxar bem no meio da semana, para a gente dar uma quebrada na semana em tudo que está acontecendo, nossos problemas pessoais, os nossos problemas profissionais, enfim. Estamos em um momento de transição planetária, muita coisa acontecendo, seja no âmbito econômico, seja no âmbito político, seja no âmbito espiritual, consequentemente, que tudo tem conexão. E nós somos influenciados de todas as formas. Então, parar um dia na semana por 20, 30, 40 minutos para fazer um estudo, para meditar, para orar, acho que é muito importante. E, consequentemente, todas as nossas orações aqui feitas, elas são levadas ao mundo espiritual, para Aruanda, para nosso lar, para as cidades espirituais que são utilizadas pelos espíritos benfeitores que também estão atuando aqui. Então, claro que a gente tem a influência do mundo espiritual sobre nós, mas é bom lembrarmos que tem uma influência dos bons espíritos também sobre nós, que estão nos auxiliando, nos guiando, nos iluminando. E quando a gente acalma nossa mente, é onde a gente escuta a voz da espiritualidade. Então esse processo de desacelerar o pensamento nesse mundo que vivemos da informação é muito importante. Então, dada a introdução, sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar. Eu gostaria de iniciar o nosso Evangelho com a oração que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo. Ó Príncipe Celeste, pelo divino poder, afastai de nós tudo que não nos faz bem. São Miguel em cima, São Miguel embaixo, São Miguel à esquerda, São Miguel à direita, São Miguel à frente, São Miguel atrás. São Miguel, São Miguel, São Miguel, aonde quer que nós vamos, nós somos o seu amor, que nos protege aqui e agora. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Amém. Axé. Oh, como é bom rezar com vocês, meus irmãos. Que maravilha, velho. Tenham amigos intercessores. Tenham amigos intercessores. O que são os amigos intercessores, Tom? Quem ajuda a evoluir com você o seu pilar espiritual. Você evolui junto, aprende, desenvolve esse seu lado espiritual, esse seu pilar espiritual, que é um dos pilares da vida. E pra mim é base. Importante, legal. Isso que o Tom traz, eu acho bem interessante a gente dividir nossos amigos, né? Saber, às vezes, tem pessoas do trabalho que são ali nossos colegas, que a gente tem que ter um certo limite de relacionamento. Onde amigos mais íntimos são pessoas que nos ajudam nos pilares espirituais, pilares financeiros. É bom a gente saber dividir quem são nossos amigos, as pessoas que estão aos nossos lados, quais as nossas intenções. Acho que pra gente tomar melhores decisões ali na nossa vida. Que a gente abre a boca pra falar. Sim. O que a gente fala. Até porque o que sai da nossa boca, o coração está cheio. O que temos falado? Temos falado palavras boas? Temos falado palavras ruins? Importante questionar. Por isso que eu gosto muito da filosofia, que traz essa questão do questionar. E acho que é interessante quando deitar a cabeça no travesseiro, quando deitamos, eu particularmente faço esse exercício, deitar a cabeça no travesseiro e relembrar o dia, ver o que pode ser melhorado, o que não, o que foi dito, o que não foi dito, sem autocobrança também, só uma forma de autoconhecimento, tá? E aí, como eu mencionei, hoje iremos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e como eu gosto de explicar, o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje eu vou montar uma linha do tempo e fazer mais um bate-papo. Então, quem quiser comentar e tal, fique à vontade para trazer mais num bate-papo. Mas vou seguir aqui com o nosso Evangelho, com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu gostaria de comentar como foi desenvolvido esse livro. Quem foi esse homem? Quem foi Allan Kardec? Tá? Então, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele é escrito com base nas palavras de Jesus Cristo. Cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a grande maioria dos capítulos, eles se iniciam com uma frase de Jesus Cristo da Bíblia do Novo Testamento. Tá? Então, é importante mencionar isso e saber das ligações entre as religiões, as doutrinas, até porque aqui o intuito é mesmo ligar tudo, pois tudo nos conecta a Deus. Dependendo da maneira como a gente olha, a gente leva. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os capítulos são escritos com algumas frases de Jesus Cristo. Dentro daquele capítulo, ele fala sobre aquele tema. E no final do capítulo, tem alguns livros, tem algumas cartas psicografadas. No final dos capítulos. Hoje, o estudo de hoje, eu abri aleatoriamente o livro. Esse livro, particularmente, eu fui num centro espírita ontem e ganhei ele. Eles me deram. Foi bem legal. E aí eu vou usar ele hoje. E aí a linguagem é um pouco diferente, eu achei legal do que eu tenho aqui em casa. Então eu vou ler uma carta psicografada do Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo os nossos estudos. E eu gostaria de comentar como surgiu essas cartas psicografadas,
e fazer um link com a nossa querida e amada Umbanda, tá? É uma coisa que eu fiquei pensando esses dias, eu vou aproveitar o evangelho de hoje. Então, novamente, fique à vontade para comentar. Em 1840, aproximadamente, Allan Kardec, ele começou na Europa, na França, a ter muitas manifestações espirituais. Então, cadeiras levitarem, mesas levitarem, pessoas incorporarem e falarem com uma voz diferente. Começou a acontecer diversos acontecimentos espirituais. E Allan Kardec, que era um professor estudioso da época, ele foi e começou a estudar esses eventos, enfim, depois de muitos acontecimentos, ele começou a estudar e ele criou uma metodologia. Então ele estudou o que era aquilo, ele escreveu o livro dos médiuns, que ele conversou e pegou muitas psicografias que médiuns escreveram. Então ele fez um livro dos médiuns baseado no que os espíritos disseram. Então diversos médiuns pela Europa incorporavam espíritos e ditavam os livros. Então o livro dos médiuns foi escrito com essa base. O livro dos espíritos é um livro de pergunta e respostas. Foi escrito, era uma pergunta e uma resposta de um espírito. E foi um burburinho só na Europa nesse momento, né, em 1850, 1860 aproximadamente. Então Allan Kardec, o estudioso, estudou essas manifestações espíritas que estavam acontecendo na Europa e criou a doutrina espírita com diversas bases, com uma base muito sólida, alguns livros, e se disseminou. E aqui no Brasil hoje é muito forte, muito por conta do Chico Xavier também, que trouxe uma base muito forte. Até mesmo o Chico, como nosso querido irmão Pedro gosta de lembrar, ele escreveu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e ele fala... Tem o link, né? Tem no link que o Pedro sempre manda e posta lá no Instagram. Todos os livros do Chico. Todos os livros do Chico. E esse tem lá também. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Chico fala da importância do Brasil nesse momento de transição planetária. É maravilhoso. E nesse livro, Chico traz o quanto é importante a espiritualidade aqui e Chico seguiu com a disseminação do espiritismo no Brasil, tá? Então surgiu ali por volta de 1850, 1860 com Allan Kardec por conta de várias manifestações espirituais, tá? E hoje nós vamos ler um livro psicografado de 1860. Só que terminando essa linha do tempo, eu gostaria da gente, quando conta uma história, é legal que a gente imagina. Então fomos imaginando como que foram essas manifestações espirituais. Até mesmo na Netflix tem um filme do Allan Kardec, chama Allan Kardec. Quem quiser assiste, conta exatamente essa história e como ele disseminou o espiritismo. Isso lá na Europa. Agora imaginem, a Umbanda, ela foi criada aqui no Brasil em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes, um médium, que foi em um centro espírita. Então olha o link. Né? Claro que a Umbanda surgiu de várias maneiras, só que o que eu quero dizer que aqui no Brasil, por volta do ano 1900, começou a ter um monte de manifestações espirituais também. E a Umbanda é uma dessas manifestações. E para quem não conhece a história da Umbanda, a Umbanda surgiu em 1908 pelo médium Zélio Fernandino de Moraes, onde ele incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas dentro de um centro espírita. Federação Espírita. Na Federação Espírita do Rio de Janeiro. Simplesmente um médium chegou dentro de um centro espírita em 1908, incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, só podia ser ele, né? O que caboclo. E não foi bem recebido dentro desse centro. E no dia seguinte ele disse: então eu vou criar na minha casa uma nova doutrina, que é a Umbanda. Enfim, e vem desde lá ajustando muitas coisas e se desenvolvendo e crescendo, assim como o Espiritismo. E eu vejo que aqui no Brasil essas religiões espirituais, espiritualistas, têm crescido muito, né? Eu particularmente gosto de várias religiões, esse é o Ganesha do hinduísmo, e para mim todas se complementam. Até linkando e falando um pouco mais de Umbanda, para mim Ganesha tem a mesma representatividade que Ogum na Umbanda, que é um destruidor de obstáculos, é o vencedor de demandas. Me traz muito o arquétipo do guerreiro, né? E
E é importante eu me conectar com esse arquétipo do guerreiro e fazer vencer a minha vida nos negócios, na prosperidade, acordar dia a dia, ir atrás, lutar pelo pão nosso de cada dia, para pagamento dos nossos boletos e tudo mais. Imaginar o arquétipo do guerreiro nos dá força. E acho que a Umbanda, o hinduísmo, traz muito essa simbologia. Tá, gente? Então, sem delongas, dito toda essa história, fazendo esse link, eu vou ler o livro Evangelho segundo o Espiritismo, uma carta de 1860, tá? Aqui, ó. Lyon, França, 1860. E eu acho incrível isso, o Espiritismo poder proporcionar isso pra gente. E a carta foi assinada pelo nome de um espírito protetor. Não tem nome, não tem nada. Ele falou, eu sou um espírito protetor. E foi escrito em Lyon, na França, em 1860. E esse espírito protetor, ele nos disse, meus amigos, tenho ouvido muitos de vocês dizerem, como que eu posso fazer a caridade se quase sempre eu não tenho nem sequer o necessário? Como que eu posso fazer a caridade se eu estou passando por momentos de dificuldades? E o Espírito continua, a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamento, em palavras ou em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morrerão sem ter sequer vivido. Uma prece de coração alivia o sentimento deles. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros bons conselhos. Olha, então eu posso ser caridoso dando bons conselhos. Dizeis aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações. E esses homens, eles blasfemam contra o Deus que é o Altíssimo. Eles dizem, e aí você diz, eu era como vós, eu sofria, eu sentia-me infeliz, mas quando acreditei na espiritualidade, agora eu sou feliz. E aos anciões que vos disserem, é inútil, eu estou no fim da vida, morrerei como vivi. Responde a esses anciões, a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Nossa, essa parábola é linda, né? Dos trabalhadores da última hora. E até um adendo aqui, o Espiritismo traz a parábola de Jesus dos trabalhadores da última hora para explicar sobre a reencarnação. Se alguém não acredita em reencarnação aqui, eu acho difícil, mas vale muito a pena ler. Rapidão, ele falou de pensamentos, né? Pensamento. Ser caridoso em pensamento. Então, que é você ter um amigo intercessor, que em pensamento tá rezando para você, mentalizando alguma coisa para dar certo para você. Amém. Tá escrito aí. Na minha e na sua. Na minha e na sua. É isso, irmão. O poder do pensamento. Imaginem o poder da palavra, porque antes de eu falar eu pensei. Vamos seguir. Ou não. Ou não. Muitos de vós dizem ainda, somos tão numerosos na terra que Deus não pode nos ver, que Deus não pode ver a todos. E o Espírito diz, escutai bem isso, meus amigos. Quando você está no alto de uma montanha, o vosso olhar não abarca os bilhões de grãos de areia que o cobrem. Então, quando você está no topo da montanha, você não vê tudo ao seu redor, você vê tudo lá embaixo. Você vê o caminho que você vai percorrer, você vê até onde ele vai, você vê as árvores, você vê tudo. Quando você está no alto, né, da montanha. E Deus vos vê da mesma maneira.
e ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, como também deixa esses grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa. Com a diferença que Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo de vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Então Deus, ele nos olha de cima da montanha, todos nós como se fossem grãos, só que Deus, ele nos deu o livre-arbítrio e a consciência. Ouve a sua consciência, que ela vos dará bons conselhos. Por vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal, e então ela se cala. Mas ficai seguros de que a pobre relegada se fará ouvir, tão logo a deixardes perceber a sombra do remorso. Ouve-a, interroga, e frequentemente sereis consolado pelos seus conselhos. Olha, então, conselhos para a gente ouvir a nossa consciência. Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. Eu vos dou a minha bandeira, uma das máximas de Cristo. Amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima, reúne vós todos em torno dessa bandeira, e dela recebeis a felicidade e a consolação. Essa foi uma carta psicografada de 1860 por o Espírito Protetor. Olha que incrível. E algo que eu gosto muito também, Allan Kardec, no Espiritismo, no Livro dos Médiuns, ele fala que nós reconhecemos, nós conseguimos reconhecer qual o grau de evolução daquele espírito, não pelo nome que ele dá, não pelo que ele fala, não pelo que ele faz, mas sim qual o ensinamento ele está passando, qual a mensagem que esse espírito está passando. Um espírito obsessor, ele pode incorporar numa pessoa e falar que é Jesus, só que mensagem ele vai passar? Qual é a vibração dele? Qual o teor da mensagem? Então, muito importante. Então, imagina uma mensagem dessa de puro amor. Amai-vos uns aos outros, relembrando essa máxima de Jesus Cristo, né? E nós que estamos nesse processo de autoconhecimento, de aprendizado, aprendendo com a espiritualidade, fazendo nossos evangelhos no lar. Para quem acredita, tomando banho de ervas, acendendo as velas, acendendo incenso, fazendo oração, meditando. Muito importante neste momento de transição planetária estar orando e vigiando os pensamentos. Orando, orar mesmo, conversar com Deus e vigiando os nossos pensamentos por meio da consciência, buscando ficar mais consciente do que inconsciente. E a meditação ajuda muito nisso. Esse é o nosso evangelho de hoje. Gostaria de agradecer a todos. E, como foi bom demais a nossa oração, eu vou pedir mais um combo de orações. Vamos orar e vigiar. Então, eu gostaria de fazer uma oração para vocês. Nós aqui do Evangelho Nova Era gostaríamos de fazer uma oração para vocês que estão aí com a gente assistindo agora, que vão assistir depois. Recebam a mais pura de nossa vibração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os buscadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Jesus, Maria e José. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina,
sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo. Ó Príncipe Celeste, pelo divino poder, afastai de nós tudo que não nos faz bem. São Miguel em cima, São Miguel embaixo, São Miguel à esquerda, São Miguel à direita, São Miguel à frente, São Miguel atrás. São Miguel, São Miguel, São Miguel. Aonde quer que nós vamos, nós somos o seu amor, que nos protege aqui e agora. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Amém. Axé. Shalom. Namastê. Obrigado, gente. Ótima noite a todos.